Olá, nesse vídeo eu falarei sobre a Igreja e o Sacro Império no período medieval. A Igreja teve papel central na sociedade medieval, não só no plano espiritual, mas também no domínio material. Com a ruralização da economia, que se estendeu por toda a Alta Idade Média, a Igreja, antes concentrada nas cidades, foi obrigada a se deslocar para o campo, e os bispos e abades se tornaram verdadeiros senhores feudais. Nessa época, o domínio da leitura e da escrita era privilégio quase exclusivo de bispos, padres, abades e monges. Os membros do clero eram, por isso, as pessoas mais aptas a ocupar cargos públicos, exercendo funções de conselheiros, secretários e chanceleres. A Igreja, que antes dependia politicamente dos reis, começou a entrar em conflito com a autoridade real. Esse vídeo é o 10º da série que buscará contar toda a história da Idade Média. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter um melhor entendimento do assunto. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. A estrutura da Igreja estava definida por volta do século III. A hierarquia do clero era inicialmente formada por bispos, abades e padres, que constituíam o clero secular, palavra proveniente do latim saeclum, que designa o mundo material. Era assim chamado porque seu trabalho estava voltado para as pessoas comuns e para as funções administrativas. Mais tarde surgiu o clero regular, constituído de monges que levavam uma vida de meditação e afastamento do mundo material. Em 325, o Concílio de Nicéia estabeleceu a igualdade entre os patriarcas, que eram os chefes espirituais de Jerusalém, Alexandria, Antioquia e Roma, mas já se atribuía, por essa época, autoridade especial ao bispo de Roma. Sua supremacia era defendida com argumentos extraídos dos evangelhos. São Pedro, apóstolo fundador da Igreja de Roma, fora designado por Jesus como o primeiro chefe da Igreja. A autoridade do bispo de Roma sobre toda a cristandade ocidental começou a ser reconhecida por Teodósio, que foi o imperador que oficializou o cristianismo como religião do Império Romano. Foi Teodósio quem pela primeira vez usou a palavra Papa para designar o bispo de Roma. Na mesma época ficou definida a distinção entre o poder temporal ou secular exercido pelos reis e o poder espiritual exercido pelo clero. Entretanto, apesar de separados, os dois poderes sempre se confundiram, devido às constantes interferências da Igreja nos negócios terrenos e dos reis nos assuntos religiosos. Ao longo da Idade Média, a Igreja se tornou também a instituição de maior poder temporal. Dona de terras em todas as regiões da Europa, ela detinha o controle sobre vastas áreas e enorme contingente populacional. Muitos reis procuraram reagir a esse poder e determinar os caminhos do poder espiritual. Em 756, a Igreja constituiu seu próprio estado na Península Itálica, quando o rei Franco Pepino o Breve doou ao papado o patrimônio de São Pedro, formado por terras tomadas aos lombardos. Com o nascimento desse estado da Igreja, o poder temporal do Papa, que passou a exercer funções de verdadeiro monarca, aumentou de forma considerável. Em 800, ao coroar o rei Franco Carlos Magno como imperador dos romanos, o Papa se colocou sob sua proteção. Dessa forma, o imperador assumiu poderes que o colocavam acima do próprio Papa. Entretanto, após sua morte em 814, o Papa retomou pouco a pouco o controle do clero. Apesar de eleitos pelo clero e pelo povo, bispos e arcebispos deviam ter seus nomes confirmados em Roma pelo Papa. Para administrar a Igreja, que contava com um número cada vez maior de fiéis, foi constituída a Cúria Romana, espécie de secretaria geral, cujos membros mais importantes eram os cardeais. A partir de 1059, o Papa, que até então era eleito pelo clero e pelo povo de Roma, passou a ser escolhido apenas pelos cardeais. O clero regular, voltado para a meditação e afastado das coisas mundanas, nasceu do movimento monástico iniciado no século III. Os monges deviam viver em mosteiros e praticar os votos de castidade, pobreza, caridade e obediência a um chefe, que era o abade. A principal figura do movimento monástico medieval foi Bento de Núrcia, ou São Bento, que em 529 fundou um mosteiro no Monte Cassino, na Península Itálica, e organizou a Ordem Beneditina. Além dos votos de castidade e pobreza, os monges beneditinos deveriam dedicar o tempo à oração e ao trabalho, hospedar peregrinos e viajantes e ocupar-se com os pobres e o ensino. A Ordem Beneditina deu ao monasticismo ocidental sua forma definitiva. Todas as outras ordens monásticas que surgiram no Ocidente inspiraram-se em seu exemplo. Os mosteiros tornaram-se verdadeiros polos culturais na Idade Média. Suas bibliotecas
preservavam obras de escritores da antiguidade grega e romana. Ao lado de cada mosteiro, geralmente havia uma escola que atendia a população pobre da região. Extinta a dinastia carolíngia na França Oriental, um dos reinos em que ficara dividido o Império de Carlos Magno em 911. Os duques germânicos da Francônia, da Saxônia, da Suábia e da Baviera fundaram na região o Reino Germânico e elegeram Henrique I da Saxônia seu primeiro rei. Morto em 936, Henrique foi sucedido no trono pelo filho Otto I. Em 955, Otto I venceu invasores húngaros na Batalha de Lechfeld. A vitória lhe trouxe enorme prestígio. Otto I, assim como o pai, protegia a igreja e em troca tinha o apoio político do Papa. A aliança entre a realeza e o papado tornou-se ainda mais estreita em 962, quando Otto foi sagrado imperador pelo Papa João XII. Nascia com esse ato o Sacro Império Romano Germânico, que duraria até 1806. Ao assinar o acordo, o Papa cedeu ao imperador o direito de nomear membros da hierarquia eclesiástica como bispos e abades. Otto I fundou bispados e abadias. Na verdade, bispos e abades funcionavam como sustentáculo do império, pois eram responsáveis por 2/3 do exército e contribuíam com grande parte dos impostos. Os imperadores procuravam controlar os bispos e o papado para neutralizar o poder dos duques germânicos. Os sucessores de Otto I deram continuidade à política de controle do papado e passaram a intervir politicamente na igreja. A intervenção do Estado trouxe consequências negativas para a igreja. O alto clero, rico e vinculado ao poder político, começou a corromper-se. Os abades e bispos germânicos passaram a levar uma vida mundana, deixando de praticar a regra religiosa. Com isso, influenciava negativamente os membros do baixo clero, tipo os monges e padres, sob sua autoridade. Esse relaxamento dos costumes do clero recebeu o nome de nicolaísmo. Em reação à perda de poder e ao relaxamento dos costumes de membros da igreja, em 910, o duque Guilherme de Aquitânia fundou na França o mosteiro de Cluny. Como forma de preservar os monges da influência laica, foi estabelecido que eles não podiam receber terras que implicassem obrigações feudais. Os religiosos de Cluny faziam voto de pobreza e tinham como única obrigação a oração. A disciplina era rígida. A regra básica era laborare et orare, o que significa trabalhar e orar. O trabalho nos campos, contudo, era realizado por servos, que assim alimentavam os monges. Com o surgimento de outros mosteiros inspirados no de Cluny, surgiu a Ordem de Cluny. O exemplo frutificou e novas ordens foram criadas, como a de Cister, ainda mais severa do que as de Cluny em relação às privações e ao voto de pobreza. Na Ordem de Cister, os próprios monges trabalhavam na terra. Em 1059, o primeiro concílio de Latrão estabeleceu que a eleição do Papa seria feita por um colégio de bispos e cardeais, o que o imperador só poderia interferir se o Papa permitisse. O passo seguinte na reorganização da igreja foi dada pelo Papa Gregório VII, oriundo da Ordem de Cluny. Em 1075, Gregório proibiu o casamento dos padres e condenou a investidura, que é a nomeação laica de bispos e abades. A decisão causou forte reação do imperador Henrique IV. Temendo perder o controle sobre a igreja, Henrique declarou Gregório como falso papa. Em resposta, Gregório VII excomungou o imperador, que foi obrigado a pedir-lhe perdão no episódio conhecido como Peregrinação a Canossa, que ocorreu em 1077. A questão das investiduras, como a disputa ficou conhecida, só foi resolvida em favor da igreja após a morte de Gregório VII e de Henrique IV. O fato que ela revelava a tentativa papal de retomar o poder secular sobre a cristandade. Seria assim também no caso das cruzadas, unindo a Europa em torno da Guerra Santa contra os muçulmanos e ainda transferindo a massa de despossuídos para outro território. O Papa procurava mostrar que só ele era capaz de guiar a cristandade, não havendo nenhum soberano acima dele a não ser Deus. No próximo vídeo eu falarei sobre as cruzadas. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber esse conteúdo em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo e que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo, é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei 2 sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links na descrição, caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre as cruzadas. Um grande abraço e tchau, tchau.